pode mudar a sua vida. Muito bem, meus irmãos e amigos, todas as pessoas, na verdade nós somos todos de Deus, criatura dele, em todos os cantos que Deus tem nos levado através dessa rádio Itacaiunas, AM 850. Eu quero aqui, desde já, dizer para os detentos que amanhã vão ter audiência, pessoas que mandaram a mensagem para a gente, e especialmente aqueles que mandaram a mensagem, as esposas mandaram a mensagem para nós, pedindo para orar pela essa audiência amanhã. E essa oração, esse pedido de oração que está comigo aqui, vai voltar, eu vou ver a tua vitória, mulher, você que pediu essa oração para o seu esposo. E se o esposo estiver ouvindo lá no presídio, onde estiver, Deus vai te dar a vitória. E tantos outros que estão aí com a decisão no coração, de dizer, Senhor, vai ser diferente, abre essas portas, abre essas cadeias, me ajuda, me força. Então pronto, eu vou estar orando por você também, meu irmão. Para você que acredita que Deus é o Deus do impossível. Para você que acredita que Deus dá oportunidade. Para você que acredita que Deus não lhe desampara quando você clama. Por isso, eu quero dizer desde já, essa pessoa que nos enviou a mensagem, que eu já estou orando, eu sei que você está nos ouvindo, né? E eu vou estar aqui orando por essa audiência amanhã. E quinta-feira, com certeza, eu estarei aqui com a resposta disso no ar, dizendo, foi abençoado, e a gente vai compartilhar dessa alegria junto. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você tiver, se não, preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 4. Uma palavra de fé. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Porque a palavra de fé é aquela palavra que nos recupera da situação, da vida, que nos tira da prisão, né? Nos tira das condições de prisioneiro, de pessoas que às vezes estão aí na fé, estão aí dizendo que Deus é maior, mas quando ela olha para a vida dela, vê uma vida derrotada, destruída, os filhos, as filhas, o casamento, as finanças, a saúde, uma coisa em cima da outra, apertando. Então, às vezes a gente está numa situação de fundo de poço. E a gente tem convivido com pessoas, nos ligando, mandando mensagem, que está lá no fundo do poço. Que está disposto a tudo e a qualquer custo a buscar a solução no seu problema. E Jesus é o Salvador. Esse que a gente espera, que sempre está conosco para nos ajudar. Amém? 1 Coríntios 2, 4. Se você ainda puder mandar sua mensagem aí, a sua oração, seu pedido de oração, aliás, e se você quer ser cooperador, né, a gente está produzindo umas camisas para os cooperadores. Quem sabe você vai estar também com essa camisa aí, anunciando a palavra através da sua contribuição. 991586719. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Preste bem atenção nisso. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas em demonstração de espírito de poder. A palavra da pregação, ela não pode consistir apenas naquilo que a gente ouve e fica até feliz, né, se sente bem. Não. A palavra, ela tem que ser aquela palavra que manifesta o poder de Deus. Se você está preso, o poder de Deus liberta. Se você está doente, o poder de Deus cura, porque o poder de Deus, ele se manifesta, demonstra pelo Espírito Santo. No versículo 5 diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A minha fé, ela tem que estar apoiada no poder de Deus. A sua fé tem que estar no poder de Deus. Quem sabe eu não estou falando com pessoas que já foram numa igreja, ou até congregam em algum lugar, pessoas que às vezes têm buscado Deus há muito tempo, têm buscado o socorro de Deus, mas a sua fé,
ela está apoiada, às vezes, em palavras persuasivas de homens. Pessoas que pregam bonito, né? Você diz, poxa, na minha igreja a mensagem foi tão boa hoje, foi linda demais, que palavra maravilhosa. Mas, porém, ela foi linda, maravilhosa, porém, ela não mudou a sua história, a sua vida. Você já observou isso? Parou para pensar nisso? Que você já está há muito tempo buscando Deus, pediu socorro aqui e acolá, e não tem conseguido resolver o seu problema no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Você não tem conseguido resolver a situação financeira da sua casa. E assim, e mesmo assim, você diz que está aí buscando Deus, buscando o socorro de Deus. É ou não é verdade? Então, quando você começa a ir para uma direção e só há sofrimento, só há luta, você pode chegar uma hora a dizer assim, não vou buscar mais Deus não. Eu tenho buscado tanto, eu vou para a igreja todos os dias, eu tenho buscado Deus de uma maneira, de outra, e eu não tenho encontrado a solução para a minha vida. Talvez você não esteja buscando o Deus de verdade. Talvez você esteja se apoiando a sua fé em apenas palavras de pregações, de ideias de pessoas. Talvez você tenha feito todo esse percurso, um percurso em vão, não chegou a lugar nenhum, nada mudou, nada transformou, nada te abençoou. Por quê? Porque se existe uma coisa que perturba as pessoas hoje, é quando elas falam de Deus e vê na sua vida que não tem Deus de jeito nenhum, não tem nada na sua vida. Quando você olha para a sua casa e descobre que o Deus do ouro, da prata existe, e que você olha para a sua vida, só existe pobreza, falta de tudo. Não é verdade? Quando você olha para a Bíblia e diz, Jesus cura, liberta e salva, talvez até você pregue isso, e de repente você vê a sua casa cheia de enfermidade, cheia de luta, cheia de dificuldade. Não é falta de fé, não. Não é falta de fé. O problema é que sua fé está apoiada em pregações persuasivas, ideias. Mas quando você apoiar a sua fé no poder de Deus, aí manifesta-se o Espírito de Deus com um poder sobrenatural na sua vida. Está dando para entender? Se você for comigo para 2 Coríntios 11:4, você vai ver uma coisa muito forte lá. Se você quiser abrir a Bíblia aí. Diz assim, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, veja o que eu estou lendo para você. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, aí você que está lendo comigo aí, você vai ver no final, com razão sofrereis. Há possibilidade de alguém pregar um Jesus que não é verdadeiro? Há possibilidade de alguém achar que está no Espírito, que não é um Espírito de Deus? Há possibilidade de alguém estar pregando algo para você e que não é a palavra genuína? Há possibilidade, sim. Está aqui, a Bíblia diz isso. E o efeito do nome de Jesus e do Espírito e da palavra, o efeito disso é alegria. A justiça de Deus é alegria, paz no Espírito. Porém, esse tipo de pregação lhe traz sofrimento. Onde alguém, por exemplo, prega Jesus e diz que você tem que aguentar essa doença, que isso é prova de Deus. Aguenta aí, irmão, irmã, isso é prova de Deus, você vai ser melhor. Que Jesus é esse que você está ouvindo? Porque Jesus, quando chegou para o leproso, ele disse para ele ser limpo. Quando Jesus chegou para o cego, ele disse ver. Quando Jesus chegou para o aleijado, ele disse levanta e anda. E o Jesus que gosta de ver a pessoa alegre. Por que Jesus se jogou num leito do hospital? Que Jesus é esse? Não é o Jesus da Bíblia. Porque esse aqui, ele tem o poder do levanta e anda. Você vai levantar da situação, porque Jesus, ele direciona a palavra dele, e quando ele ordena, a bênção chega.
Então, esse Jesus que eu estou falando para você é um Jesus que liberta, salva e cura. Mas antes disso, de você saber disso, a sua fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Não tem que estar apoiada numa religião, numa pessoa. Não, tua fé tem que estar apoiada em Deus. Por isso Jesus disse assim: tende fé em Deus. E quando você tem fé em Deus, tudo que você pede em oração, então crê que já recebeu. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa hora, se você crê no que a palavra diz, que Jesus veio e levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todas as doenças, se você crê que Jesus andou na terra operando bem, então como é que você pode crer que Jesus está fazendo mal com você? Como é que você crê que Jesus está querendo você dessa forma? Como é que você acredita que Jesus quer ver você sofrendo? Se Jesus é filho do Deus Altíssimo, Deus que é o Deus de amor, e muita gente confunde a justiça de Deus. Justiça de Deus não é uma punição. A justiça de Deus, ela é alegria, paz e gozo no coração do Espírito. Quando você lê Romanos capítulo 14, versículo 17, você vê assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça é paz, alegria no Espírito. A justiça de Deus para o desempregado é o que, meu irmão? O emprego. A justiça de Deus para quem está doente é o que? A cura. A justiça de Deus é o consertar das coisas que estão bagunçadas. Então, eu quero orar para que a justiça de Deus alcance você, meu irmão. Porque a justiça de Deus é paz e alegria no Espírito. Você precisa entender que quando buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está me informando que quando eu busco o reino de Deus, eu encontro justiça. Se eu estou sendo injustiçado por alguma coisa dessa vida, então Deus vai fazer justiça. Se você está doente, Deus vai fazer justiça e vai dar a cura. Se você está desempregado, Deus vai fazer justiça e vai dar um emprego. Deus vai fazer justiça hoje nessa programação a quem está ouvindo. Porque essa situação que você está vivendo, você não aguenta. Mas talvez você tenha ouvido falar de um Jesus que te prova, que te joga pelo chão, que te bota num leito de hospital, que te quebra todo, dizendo para você ficar melhor. Que conversa é essa? Deus é Deus que nos revigora, que se estiver cansado, ele faz com que a nossa força seja revigorado. Faz com que a gente voe como as asas de uma águia e faz com que a gente seja grande. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Jesus que não me faz sofrer e que me faz muito feliz de estar nessa madrugada aqui agora falando com você. Você está me entendendo? Faz com que eu venha aqui nessa madrugada, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, para dizer para você que há uma saída sim em Jesus. Agora, a forma que você está ouvindo essa pregação, a palavra, se apoiando às vezes em ideias humanas, se apoiando às vezes em persuasões humanas, veja comigo o que eu vou te dizer. Imagine que uma mulher congrega em uma determinada igreja. O seu marido, às vezes, é uma pessoa que bebe e bate nessa mulher, faz tudo. Um dia esse homem encontra uma outra igreja e ele passa a congregar lá e mudar. Qual é a sabedoria nessa hora? Se essa mulher conseguiu a vitória dela, acompanhar o seu esposo. Porque uma casa dividida, ela não prospera. Talvez você esteja congregando numa igreja e seu marido em outra. Você acha que isso é sabedoria? E quando você vai buscar conselho a alguém diz: fica aqui, que você nasceu, foi aqui. Não, irmão. Você tem que se unir, porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prospera. Você tem que manter o seu foco com a sabedoria. Isso é palavra de poder. Quando você entende a direção de Deus. Então, se você é uma pessoa que vive triste, que vive cheia de problemas,
olhe para o céu e veja a glória de Deus, porque do Senhor é o nosso socorro. Porque a espera do Salvador é uma espera que pode demorar muito para muitas pessoas, mas ele pode entrar no seu coração nessa noite, nessa madrugada, e te dar toda a esperança que tu necessita. Ele pode se manifestar na sua vida nessa madrugada, porque a manifestação do Espírito é poder. Diz a Bíblia, eu li agora para você. A manifestação do Espírito é poder. E eu quero que o Espírito do Senhor, do Criador dos céus e da terra, manifeste na sua vida agora. Com poder, com inteligência. Porque às vezes a pessoa ora muito, jejua muito e até congrega, lê a Bíblia, mas falta inteligência. Peça inteligência. Ela pediu sabedoria, pediu tantas coisas. Peça inteligência para sair dessa situação. Em nome do Senhor Jesus. 991586719. Mande sua mensagem para cá. E a gente vai estar orando já nós vamos estar apresentando a sua vida. E essa pessoa que nos mandou a mensagem sobre amanhã, essa audiência, eu vou pôr a mão sobre esse pedido de oração. E nós vamos ver a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Está vendo, meu irmão? Está observando? Pega o copo d'água. Coloca aí próximo de você. A gente vai estar agora, nesse momento, em momento de oração para te abençoar.